Nas profundezas das regiões inexploradas do leste da Austrália, nas sombras de densas florestas e rios sinuosos, vaga uma criatura. Tão enigmática e evasiva, diferente de tudo o que o mundo já viu. Este mamífero põe ovos, tem bico de pato, cauda de castor, pés de lontra e é muito venenoso, parecendo saído de um conto mitológico. E embora possa parecer impossível, essa criatura é muito real, sendo um dos organismos menos compreendidos do planeta. Um mistério esperando para ser resolvido. Conheça a criatura mítica das lendas e histórias, o ornitorrinco. O ornitorrinco, Ornitorrhynchus anatinus, é um mamífero semi-aquático notavelmente único que vem das regiões orientais da Austrália, incluindo a Tasmânia. Apesar da existência de várias espécies relacionadas no registro fóssil do ornitorrinco, essa maravilha semi-aquática permanece como único membro sobrevivente de sua família, Ornitorrhynchidae, assim como de seu gênero, Ornitorhynchus. Curiosamente, o nome em inglês, platypus, vem dos pés excepcionalmente achatados do animal, e ele se destaca entre seus semelhantes como uma das únicas 5 espécies de mamíferos existentes que põem ovos em vez de dar à luz filhotes, conhecidos como monotremados. Considerado um dos seres mais estranhos da Terra, esse mamífero ovíparo de aparência peculiar intrigou os naturalistas europeus, que, ao examinar um ornitorrinco preservado em 1799, acharam que era fraude, composto por vários animais diferentes. Alguns sugeriram que uma criatura semelhante a um castor ganhou bico de pato. Céticos usaram tesouras na pele seca para conferir se não havia pontos. Devido à sua raridade, o ornitorrinco e outros monotremados seguem sendo um enigma para cientistas, mesmo após anos de pesquisas. O fóssil mais antigo do ornitorrinco moderno é do Quaternário, com cerca de 100 mil anos. A análise genética dessas criaturas mostrou que mais de 80% de seus genes são comuns a outros mamíferos, mas seu DNA também possui muitos elementos reptilianos. O genoma do ornitorrinco possui 2 genes, antes considerados exclusivos de aves, anfíbios e peixes, sugerindo possível ligação entre os sistemas de determinação sexual desses grupos. Mas não é apenas a composição genética do ornitorrinco que é uma notável mistura dos 5 grupos de seres vivos. Obviamente, sua aparência também testemunha esse fato. Seu bico parecido com o de um pato, cauda semelhante à de um castor e pés que lembram os de uma lontra, todos cobertos por uma densa e brilhante pelagem marrom biofluorescente, serve como um verdadeiro testemunho do entrelaçamento genético de toda a vida em nosso planeta. Além disso, a pelagem pode emitir um tom azul esverdeado à noite e retém ar isolante para manter o ornitorrinco aquecido em águas frias. Para ajudá-lo em suas aventuras aquáticas, o ornitorrinco ostenta membranas proeminentes nas patas dianteiras, habilmente dobradas para trás quando caminha em terra firme. Além disso, seu focinho alongado e a mandíbula inferior são cobertos por uma delicada camada de pele, que forma perfeitamente o icônico bico. Um indivíduo médio dessa espécie rara pode pesar de 0,9 a 2,5 quilos e ter um comprimento total de 43 a 51 centímetros, enquanto os machos, conhecidos por seu tamanho substancial, superam as fêmeas. O que é ainda mais fascinante é que, apesar de compartilharem vários sistemas corporais com os mamíferos, essas criaturas desafiam as expectativas com uma temperatura corporal média de 32 graus Celsius em vez dos típicos 37 graus Celsius encontrados nos mamíferos placentários. Essa adaptação vem da aclimatação gradual às condições ambientais severas, como tática de sobrevivência, e ocorre em poucas espécies de monotremados remanescentes, como o ornitorrinco. Enquanto mamíferos placentários usam dentes para mastigar, o ornitorrinco faz diferente. Na fase adulta, eles têm almofadas queratinizadas chamadas queratodontes, usadas para triturar o alimento. No entanto, esse ornitorrinco começa com 3 dentes em cada maxila, quando é filhote,
mas esses dentes são perdidos pouco depois de sair da toca de reprodução, e eles acabam desenvolvendo os mesmos queratodontes que seus pais. Embora sejam noturnos, os ornitorrincos também são ativos ao crepúsculo e durante o dia, especialmente em dias nublados. Esses animais enigmáticos não dependem da visão ou do olfato para se alimentar e caçar, mesmo com olhos pequenos como os da mixina, que se fecham junto com as orelhas e as narinas ao mergulhar. O ornitorrinco tem uma notável eletrorecepção, sentido único que detecta campos elétricos criados pelos movimentos das presas. Com eletroreceptores no bico, o ornitorrinco distingue facilmente seres vivos e objetos inanimados, localizando presas com precisão. Para analisar a eletrorecepção deles, cientistas fizeram um experimento usando um camarão artificial eletrificado. Para surpresa deles, o ornitorrinco reagiu ao camarão artificial como se fosse real. Isso ocorre porque o ornitorrinco tem a eletrorecepção mais sensível entre os monotremados, sendo o único mamífero além do golfinho da Guiné com essa característica notável. Ao buscar presas, ele usa a eletrorecepção para identificar a direção de fontes elétricas por diferenças na intensidade do sinal na superfície repleta de eletroreceptores. Sendo um carnívoro voraz, sua dieta consiste em vermes anelídeos, larvas de insetos, camarões de água doce e até mesmo o esquivo lagostim de água doce. Usando o focinho habilmente, essa criatura cava no leito do rio e desenterra iguarias. E se isso já não fosse impressionante o bastante, ela também é igualmente habilidosa em capturar presas enquanto nada graciosamente pela água, utilizando suas bolsas nas bochechas para levar a captura até a superfície para consumo. Em vídeo gravado em um santuário, um ornitorrinco em cativeiro enfrenta um grande iabe azul escondido atrás de uma pedra. O ornitorrinco mergulha, detecta os movimentos do iabe pelos sinais eletromagnéticos e se aproxima. Por fim, o ornitorrinco localiza exatamente onde está o iabe e, com uma velocidade impressionante, o agarra com seu bico. O iabe, agora preso nas garras do ornitorrinco, pode ser visto se debatendo e se contorcendo numa tentativa desesperada de se libertar. Mesmo assim, o ornitorrinco retorna à superfície triunfante com um iabe a reboque. Mas esse iabe pode não bastar, já que o ornitorrinco precisa comer 20% do próprio peso diariamente para se saciar. Para conseguir isso, o ornitorrinco passa exaustivas 12 horas por dia vasculhando os arredores em busca de comida. Apesar de raro e elusivo, o ornitorrinco não é invencível diante do perigo. Predadores como crocodilos, guanas e aves de rapina também são conhecidos por caçar essas criaturas. Em resposta a ameaças, já foi observado que ornitorrincos emitem um rosnado baixo e uma variedade de outras vocalizações para afastar possíveis atacantes. Mas sua arma mais potente está em sua capacidade de liberar veneno. Formado por proteínas do tipo defensina, DLPs, produzidas pelo sistema imunológico, esse veneno é um forte impedimento contra atacantes. Embora tanto os ornitorrincos machos quanto as fêmeas nasçam com esporões nos tornozelos, apenas os machos possuem a capacidade de liberar veneno. Embora o veneno não seja forte o suficiente para dominar predadores maiores como crocodilos e iguanas, ele certamente pode causar danos e ajudar o ornitorrinco a afastar esses inimigos formidáveis. Da mesma forma, o veneno não é fatal para humanos, mas sua dor excruciante é suficiente para incapacitar até mesmo os mais resistentes entre nós. Um naturalista destemido foi ferroado ao estudar um ornitorrinco macho na natureza. A dor que ele sentiu foi imediata e intensa, tornando os analgésicos tradicionais de primeiros socorros absolutamente inúteis. A vítima passou 6 dias difíceis no hospital e sofreu um edema que rapidamente afetou gravemente sua mão por 3 meses. Casos assim são raros. O ornitorrinco é conhecido por seu comportamento pacífico e evitar conflitos com humanos. Essas criaturas são bastante tímidas por natureza, preferindo evitar confrontos sempre que podem. Mas entre os da própria espécie,
ocorre uma mudança dramática. Quando os meses de inverno australiano, de junho a outubro, chegam, os ornitorrincos machos experimentam um aumento de hormônios que os leva a lutar ferozmente por possíveis parceiras. Com testículos inchados, eles travam batalhas brutais, prendendo as pernas e usando esporões afiados para espetar e injetar veneno potente no oponente várias vezes. O macho derrotado paralisa enquanto o vencedor reivindica o prêmio. O ornitorrinco, criatura enigmática, possui estratégia reprodutiva única. Como é uma espécie em que machos e fêmeas têm vários parceiros e os machos podem cuidar das crias de diferentes fêmeas. Após o acasalamento, quando pronta para dar à luz, a fêmea cava um buraco no chão para criar um ninho seguro e isolado. Aqui, ela põe 1 ou 2 ovos para mantê-los aquecidos e confortáveis entre a sua garupa e o rabo, até que eles eclodam após um breve período de cerca de 10 dias. O ornitorrinco enfrenta sua maior ameaça, a perda do habitat natural. Antigamente, aborígenes australianos e europeus caçavam essas criaturas por pele, carne e rabos nutritivos, até que a prática foi proibida em 1912. Apesar de não se saber o número exato de ornitorrincos, está claro que a espécie está em grave perigo. Apesar de quase ameaçado na lista vermelha da IUCN, sua população caiu 30% desde a colonização europeia. Apesar dos esforços de conservação evitarem a extinção imediata, o ornitorrinco ainda é vulnerável a distúrbios ambientais causados por atividades humanas. Só nos resta torcer para que essa espécie única resista aos desafios, permitindo que continuemos a nos maravilhar com as incríveis formas de vida do nosso planeta. Muito obrigado por assistir e espero te ver no próximo vídeo.